Olá, pessoal. Aqui é Elias Reis, psicólogo e implementador da NR1 e estou aqui para falar nesse vídeo do que são os riscos psicossociais associados ao trabalho, né? Então, uma dúvida aí que surge agora com essa nova regulamentação aí da NR1, porque lá na norma, a NR1 tem só a menção do que de 3 vezes a palavra riscos psicossociais, a expressão na realidade. Mas não explica, inclusive lá tem um glossário, né, tem uma referência para se entender os termos que são utilizados na norma, mas lá não explica quais são os riscos psicossociais. Então vamos lá, vamos entender o que é isso, ok? Bora lá. Bom, vamos partir primeiro da palavra psicossocial, ok? Psicossocial é praticamente a junção aí de duas palavras, né? A questão psicológica e a questão social, os aspectos, né? Então, os aspectos psicológicos, eles estão ligados à questão da subjetividade da pessoa e vários aspectos, como os processos psicológicos básicos, como, por exemplo, a memória, cognição, emoção, motivação, aprendizagem, senso, percepção, pensamento, entre outros, ok? Então, são os aspectos psicológicos das pessoas. E o aspecto social é o que está ligado ao ambiente, né? É o meio social, são as relações interpessoais no trabalho, por exemplo, as relações ali intergrupo e entre grupos e as instituições, que no caso são as empresas, não é? Então, assim, o aspecto psicossocial são aspectos da interação do sujeito, né, da pessoa, ou dos sujeitos das pessoas, com o meio em que está inserido, né? Por exemplo, as questões das relações no trabalho, na empresa, né? Agora, o que são fatores de risco e fatores de proteção para a qualidade de vida das pessoas? É preciso entender isso aí para a gente depois chegar lá no final. Então, fatores de risco para a qualidade da vida das pessoas são aqueles que podem afetar negativamente a saúde mental ou física das pessoas. Por exemplo, péssimas relações no ambiente de trabalho, relações interpessoais no ambiente de trabalho. Por outro lado, fatores de proteção para a qualidade de vida são aqueles que podem afetar positivamente a saúde mental ou física das pessoas, como, por exemplo, boas relações interpessoais no trabalho. Ok? Mais um passinho, uma etapa aqui para a gente chegar lá no final. Então, riscos psicossociais podemos entender como fatores de interação das pessoas com o meio que elas estão inseridas, que se estabelecem por meio de interações interpessoais, relações interpessoais, que afetam negativamente a saúde mental ou física dessas pessoas, desses trabalhadores e assim, né? Então, mais um passinho. Então, agora vamos fechar todo esse conteúdo aí com os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E aí, pessoal, eu vou me referenciar no guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho da NR1, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o GRO, produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, esse ano, no ano 2025. Então, lá, neste guia, está descrito da seguinte forma. Então, olha bem, lá na norma NR1, não fala sobre o que são os riscos psicossociais associados ao trabalho.
mas veio esse guia, feito pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, para trazer orientações e tirar dúvidas, né? Então, lá ele diz o seguinte: fatores de riscos psicossociais relacionados a trabalhos para fins de aplicação no gerenciamento de riscos ocupacionais são considerados perigos decorrentes de problemas na concepção, na organização, na gestão do trabalho, que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, como, por exemplo, o desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento, depressão, DORT, entre outros, né? Então, isso aqui já ficou bem delineado, nós fizemos todo esse caminho, chegamos aqui, o Ministério do Trabalho, através desse guia, nos auxiliou mais ainda em entender. Então, vamos aos exemplos que nesse próprio guia traz, né? Que eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. De um lado da tabelinha aí tem o perigo, né, o fator de risco, do outro lado tem a possível consequência, lesão ou agravo. Então, primeiro aí é o assédio de qualquer natureza no trabalho, que pode gerar um transtorno mental. Má gestão de mudanças organizacionais, que pode gerar o transtorno mental ou o DORT. Baixas recompensas e reconhecimento, transtorno mental. Baixo controle no trabalho e falta de autonomia, pode gerar transtorno mental. Baixo controle no trabalho e autonomia, acabei de falar. Então, me perdoa. Vamos lá. Baixa justiça organizacional, transtorno mental. Eventos violentos ou traumáticos, transtorno mental. Baixa demanda no trabalho, subcarga, transtorno mental, né? Excesso de demandas no trabalho, ou seja, o contrário. A subcarga, sabe aquela coisa de deixar... Subcarga é aquela coisa de deixar o trabalhador lá, vamos dizer assim, horas e horas sem trabalho, né? Inclusive de forma intencional. Isso pode estar ligado, inclusive, à questão do assédio moral, tá? Eu digo assim, quando tem trabalho, é claro, né? Às vezes pode acontecer em épocas em que a empresa está com baixa demanda de pedidos, por exemplo, de serviços ou de pedidos, e às vezes o trabalhador não vai ter ali o trabalho dele, né? Então, isso aí já não é uma responsabilidade não é uma responsabilidade da empresa. Pode acontecer. Mas vamos lá, sobrecarga no trabalho. Ou seja, se o trabalhador tiver com um excesso de trabalho, de forma a prejudicar a saúde física ou mental dele, pode entrar aí. Mas relacionamentos no local de trabalho, tá? Gerando transtorno mental. Trabalho remoto isolado, ou seja, principalmente de forma intencional, deixar o trabalhador de forma isolada, para que ele se sinta ali, na verdade, isso inclusive pode ser considerado uma violência moral, uma violência psicológica, né? Baixa clareza de papel e função. O trabalhador não é bem definido o trabalho dele ali, a função dele ali. Isso pode gerar dele muitas incertezas. E essas incertezas podem ser consideradas, dependendo de como for, os aspectos psicossociais. Então, essa tabelinha aí, eu copiei, né, daquele guia que eu falei anteriormente. Então, eu acredito que aqui chegamos tivemos aqui um bom delineamento do que são esses riscos psicossociais, né? Lá no começo, eu comecei trabalhando item por item, termo por termo, baseado nos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, inclusive psicologia social, né? Para que a gente pudesse entender todo esse conceito, entender toda essa questão, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído.
Espero ter ajudado, né? E fico aqui, mais uma vez, à disposição de vocês. Elias, Elias, psicólogo, implementador de NR1 para as empresas em relação aos riscos psicossociais. Ok, pessoal? Até a próxima e até lá.